ser humano é a primeira espécie que procura um significado da sua existência e busca seu autoconhecimento a vida inteira, o que sem dúvida inclui o entendimento de sua personalidade e das pessoas com quem convive. Em cada episódio desse podcast, vamos falar sobre esse tema com personalidades de destaque em seus campos profissionais e na vida. O podcast As Personalidades e a Personalidade é oferecido mensalmente pela Ateliê RH, distribuidor pioneiro da Hogan Assessments, no Brasil há mais de 20 anos, líder global em avaliações de personalidade e é apresentado por seu diretor, Roberto Afonso Santos. Bom dia, boa tarde a todas, a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje eu tenho o prazer de trazer para esse nosso podcast outra personalidade, a Marisabel Ribeiro. Muito obrigada, que já Roberto. Somos amigos aí há mais muitos de década. anos. Mais de década. Mais de 10 anos. Então, ela aceitou esse convite. Eu queria, então, agradecer e dar, assim, boa tarde, né? Muito obrigada, Roberto. Boas-vindas. Muito obrigada, Roberto. Acima de qualquer coisa, é um orgulho para mim ter recebido esse convite, né? Você, para mim, é uma referência. Olha. E eu fico muito feliz de estar aqui, da gente poder trocar, e essa conversa vai ser produtiva, com certeza, para todos Legal. Nós. Vai ser sim. Para mim é um prazer. Você falou referência, então somos referências um do outro, né? E que coisa boa. Queria falar um pouco da Marisabel, né? Para vocês saberem, né? Eu tentei aqui abreviar para caber num slide, né? Mas a Marisabel é mestre e doutora em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Somos colegas, então, de PUC, assim, PUCianos, né? Agora, eu vi que você fez psicologia, a graduação, na IUP. E eu dei aula na IUP no período, eu falei, de 79 a 84, Exato. eu dei aula. E eu dei aula primeiro ano para a graduação e depois os outros 3 anos na supervisão de estágio para quem optava por psicologia organizacional. Você tinha optado por educacional? Por educacional. À época fiz a opção por educacional. E eu fui bem no começo da turma, eu me formei em 81, né? Então, com certeza você estava lá na mesma época que eu, né? Arthur Prado. Arthur, né? Prado, A parte do estágio, sobretudo, e supervisão era lá. E a graduação era na Luiz Góes, né? Lá embaixo, na Luiz Góes. Mas foi uma época de formação assim, muito agradável para mim, porque a gente tinha o privilégio de ter só professores de renome, né? Então, o Instituto realmente era um lugar assim... É verdade. Eu me lembro de algumas grandes personalidades, né? Herbie Lente Cruz, o Sigmar Malvese. Os dois foram meus professores. Maravilhosos. O Pilico, que hoje é o Carlos Roberto, que hoje é diretor do Instituto do Coração, ele que era nosso professor de Fisiologia Médica, Malco Golberin. Então, tinham grandes nomes, né? Maria Helena Bresser. Ela é um excelente. Excelente. Além disso, a Marisabel tem certificação internacional em coaching pelo ICF, diversas formações relativas à sua prática, tais como instrumentos de mapeamento de características individuais, que aí eu destaco que ela fez certificação de Hogan com a Ateliê RH e especializações em grupos e outras áreas de desenvolvimento. Além disso, ela é professora nos cursos de MBA executivo da SPM e da Getúlio Vargas e professora titular do curso de preparação para CEOs no módulo de liderança de alta performance da FGV. Tem 30 anos de atuação, ela começou, acho que com 12 anos, na época permitia trabalho infantil. É bom fazer amigos. Atuação em gestão de pessoas, exercendo cargos executivos e uma forte experiência em consultoria de desenvolvimento humano nas organizações. Atualmente, ela é a diretora responsável pela área de Talent Strategy na Mercer,
Antes disso, ela empreendeu com sua consultoria, a Apta 11, além de outras atuações executivas na Korn Ferry, no Hay Group, antes na Mercer, da primeira vez que ela esteve lá, na Right Management, e como RH atuou em instituições financeiras e órgãos do governo. Dentre as suas áreas de atuação estão mudança organizacional, gestão de desempenho e competências, mapeamento de potenciais, plataforma de sucessão, coaching, mentoria, arquitetura e desenvolvimento de liderança, pesquisa de clima, de cultura e assessment. Então, vocês imaginam o quanto nós poderíamos falar aqui, né? Nós não vamos poder falar tudo que nós poderíamos falar com a Bel. Posso chamar de Bel? Claro, por favor. Então, por favor. Não podemos usar todo esse tempo, porque nós estamos aí procurando manter uma duração assim, que vocês nos assistam, né? Mas, com certeza, o papo vai ser muito bom. Mas, antes de eu seguir, o que mais você gostaria de falar sobre a sua trajetória? Você sabe que... Aquilo que não está na bio. Pois é. Você sabe que quando a gente está ouvindo falar de si mesmo, né? E é interessante que a gente começa, nossa, por onde... Quanta coisa que eu já fiz, quanta coisa que eu já andei, né? É verdade. É a sensação que dá. E isso sempre me remete a uma conclusão, sabe, Roberto? Eu sempre fico pensando sobre o que o meu caminho me fez descobrir a meu respeito. Então, primeiro, eu me lembro muito desde muito pequena, meu pai tinha essa história de perguntar, né? O que você quer fazer? O que você vai fazer? Por que você vai fazer? E tal. Então, ao longo da minha trajetória, talvez essa tenha sido sempre uma busca e por isso andei sempre. Tem que fazer sentido para mim. Então, eu caminhei ao longo da vida profissional por tudo que fez sentido. E estou nos lugares enquanto eles fazem muito sentido para mim, né? E esse sentido, para mim, está conectado com aquilo que é o motivo maior da minha atuação profissional. Eu só quero estar onde tiver a oportunidade de impulsionar o desenvolvimento das pessoas. Sei que eu não desenvolvo ninguém, cada um se desenvolve, né? Mas todos os lugares me agradam e me chamam, desde que eles me criem a oportunidade de impulsionar o desenvolvimento dos outros. Né? Então, talvez isso seja uma característica aí do meu processo de trajetória de carreira. E de ter começado desde a psicologia e depois mestrado, doutorado em psicologia da educação. Sempre. Que tem tudo a ver, né, com o desenvolvimento de pessoas. Quando eu fiz a minha graduação, o meu foco primeiro foi esse, né? Então, o primeiro foco da formação foi educacional. Aí, quando eu comecei a trabalhar, enfim, que resolvi fazer mestrado, o primeiro problema que eu fui encontrar foi esse. Por que isso me chama tanto, né? E o que me chamava ali era entender como é que a gente aprende a cuidar do outro? Como é que a gente aprende o autocuidado? De onde nasce isso? E a minha dissertação de mestrado é sobre isso, é sobre o cuidado. De onde nasce? Como nasce essa percepção de cuidado, né? Ou essa intenção de cuidado do outro? E aí, eu emendei o mestrado e o doutorado. Eu digo que por 7 anos eu me enfiei dentro da PUC e com as dores que isso significam, claramente, né? Eu tinha filhos pequenos, enfim. Mas quando eu resolvi, falei, não, vou fazer doutorado já. E eu queria olhar o outro lado. Como a gente olha para o adulto sempre nessa perspectiva, andragogia, né? Eu fui lá para andragogia, eu fui olhar para a aprendizagem de adulto, sempre com este viés que eu comentei, né? Então, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, de alguma maneira, a se desenvolver, a buscar em si os seus sentidos e significados e tudo mais. E aí, conectei isso com a educação, que também conectava com a minha prática no mundo organizacional, que logo depois se iniciou, né? Então, quando eu estava terminando o doutorado, o mestrado, eu fui fazer uma palestra e a Adriana Felipe me fez um convite para ir trabalhar com ela. Foi a primeira experiência do lado organizacional? Do lado consultoria. Como consultoria. Porque eu trabalhava na época no banco mercantil. E no mercantil eu trabalhava com desenvolvimento. Sim. Né? E aí,
Paulo Campos, um colega, me convidou para ir fazer um trabalho e a Adriana assistiu, e aí os dois chegaram à conclusão que talvez eu tivesse um viés de consultora e me chamaram, né? E aí eu acho que eu encarnei esse papel do desenvolvimento mais fortemente mesmo, né? E comecei essa aventura de o que eu preciso saber, que ferramentas tem, o que existe de questionário, como é que eu compreendo as pessoas por uma outra dimensão que não a dimensão que a gente está mais habituado, que da observação. Né? E a sua tese de doutorado foi sobre estilos de aprendizagem. Estilos né? de aprendizagem de adultos. De adultos. Então, como é que o adulto aprende, né? E como ele é estimulado, e por que determinadas características de ambiente, de formato de aprendizagem, o chamam mais fortemente. Então, eu usei muito essa pegada, né? E conectei isso com o estilo de aprendizagem do professor. Porque, na perspectiva da aprendizagem, tem um fator que é muito interessante, que é a gente habitualmente ensina o outro como gosta de aprender. E o interessante é que o outro não necessariamente aprende como você aprende. Sim. Então, eu acho que ensina, o outro acha que aprende, a gente fica nessa brincadeira. E aí, foi isso que tem evasão escolar, muitas vezes. Né? De monte, né? Aula chata, você não acredita naquilo, não era aquilo que você queria, né? Ah, esse cara não fala, não entendo nada, né? Não entendo nada, eu me desconecto rapidamente e tal. E aí eu comecei a olhar para esse núcleo de saberes, sabe? O que eu preciso saber sobre o outro, porque aprender é sobre o outro, porque ensinar é sobre o outro, porque o processo de aprendizagem se dá no outro. Não é em mim que ele se dá. Né? O meu se dá em mim, o do outro se dá no outro, se entender dele. O primeiro podcast foi com a Mara Belal, né? E foi sobre comunicação. Né? E também nós falamos sobre isso, que comunicação é sobre o outro, não é sobre você. Né? Se você não pensa na sua audiência, no seu público, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que educação tem a ver. Exatamente. Teve uma época da minha atuação que eu trabalhava como eventual na Fundação Carlos Chagas. E uma coisa muito interessante que aconteceu nessa época, tinha o Saresp, Saeb, e a gente fazia avaliação educacional. Tinha um programa da Viviane Sena, que era o Acelera Brasil. Viajei esse Brasil inteiro pelo Acelera. Experiências incríveis com a educação. E aí, nesse momento, quando a gente olhava as questões, como os alunos tinham respondido no Saeb, a gente se divertia muito. Porque, então, uma pergunta mal feita, que é o processo de comunicação, uma pergunta mal feita gera uma resposta que você não tem nem como negar. Você tem efetivamente que desqualificar a pergunta, né? E aí tinha uma pergunta que era muito engraçada, que a professora perguntou para o aluno assim, o que fez Mendiçar? E o aluno respondeu, fez o que pôde. Não fez mais porque não dava. Não dá nem para você dizer que o cara errou. O que fez? Não, porque a pergunta foi mal feita. Fez o quê? Do que nós estamos falando? Pois é. Né? Então, o processo de comunicação tem a ver com isso e o processo de aprendizagem também. Né? Sobre o que você está falando, portanto, aquilo te habilita a criar um conjunto de diálogos e de interações com alunos sobre o tema. Então, fale daquilo, né? Que aí veio a história da minha tese. Né? Essas coisas todas foram me criando esse interesse, né? De entender melhor. Você nunca pensou em transformar a tese num livro? Muito. Pensou muito, mas... Muito. Fui convidada, minha orientadora à época me convidou. Eu escrevi artigos e apresentei... É muito interessante. Eu apresentei em alguns congressos no Brasil, em Portugal. Eu fui viajar com elas apresentando o projeto na Argentina, fomos para o Chile, porque era de verdade uma coisa interessante. E aí elas, vamos escrever. Mas a vida executiva engole a gente. É verdade. Engole a gente, né? Então, eu acho que se engana quem pensa que consultor viaja, passeia, né? E ainda consultor em instituições como eu sou, que é a Mercer, mesmo a Cornell, a Rei, que fosse, mas
que tem uma estrutura hierárquica grande, você tem uma função executiva, né? Você tem um PNL, você tem uma série de coisas para cuidar. Você tem muito pouco tempo, né? E aí acaba que nunca deu. Mas tem que dar um dia. Tem que dar. Quero escrever sobre reflexão. Esse foi um convite. Um coordenador da GV me fez esse convite. Vamos fazer um livro sobre diálogos de liderança, né? E contar histórias mesmo, né? Sobre líderes, fazer uma reflexão sobre a história da liderança. E aí ter várias pessoas, né? Vários interlocutores. Vários interlocutores, né? E contar. Mas nós estamos aqui falando sobre personalidade das personalidades, ou as personalidades, como a Maria Isabel Ribeiro, e a personalidade. Então, uma pergunta para você, Bel, e com certeza, quando você fala de entender o outro, conhecer o outro e se conhecer para poder cuidar, você está falando de personalidade. Com certeza. Tem tudo a ver, certeza. Né? Mas olhando para a sua personalidade, como é que ela influenciou, né, a sua marca pessoal e na sua carreira, né, a sua personalidade? Essa pergunta é muito boa, muito provocadora, porque tem uma questão, eu como ser humano mesmo, eu acho que uma característica da minha personalidade é eu ser uma pessoa muito reflexiva, Roberto. Sobre tudo eu penso. Nada que eu ouço passa batido. E eu tenho uma característica de conectar as coisas a todo momento. Isso que ele está falando tem a ver com não sei o que. Então, isso está lá no cerne do meu ser, né? É um traço meu, né? E um dos questionamentos que eu já me fiz por várias vezes, né, uma reflexão a meu respeito que eu me fiz por várias vezes, é exatamente isso. O que eu consigo identificar em mim desde sempre? Desde sempre, né? Que eu acredito que isso tem a ver com a personalidade. Para mim, personalidade é essa história do núcleo meio duro, sabe? Aquilo que se mantém ao longo da sua trajetória, a despeito das identidades que você vai formando para se conectar com o seu momento, com a etapa da vida, com os papéis que você vai desempenhando e tal, que tem a ver com identidade. Mas a personalidade é esse núcleo duro. Então, nesse meu processo reflexivo, o que eu fui concluindo? É uma conclusão que me serve por enquanto, né? Eu acho que o fato de eu sou muito relacional, muito. E eu tenho um interesse muito forte no outro. Eu gosto de conversar. Eu tenho um interesse genuíno na conversa. E acho que isso foi formando a minha marca. Então, hoje, por exemplo, eu percebo a minha carteira de clientes, as empresas que eu atendo, os parceiros que eu atendo, muitos deles são os mesmos há anos. Então eu vou construindo esse vínculo. Conexões. Eu vou construindo esse vínculo a partir da dimensão relacional. Então, esse meu traço relacional, ele efetivamente cria uma marca. E à medida que eu vou trabalhando aqui ou acolá, um pouquinho, eu vou com a sensação que eu tenho que eu empresto essa característica para aquela posição, para aquele lugar, para a empresa que eu estou, né? Hoje, para a Mercer, muito, porque eu gosto, e a Mercer me permite ser assim, relacional, né? Então, toda a relação que eu estabeleço com as pessoas parte deste âmago, desse núcleo que eu tenho. O reflexivo e o relacional. O reflexivo, que tem muito mais a ver com o papel de consultoria, né, do ambiente de consultoria, do que aquele função quadradinha do, né, mundo de empresa, RH, né, efetivamente. Do mesmo de RH. Então, acho que a Adriana fez sei lá, uma boa análise de mim naquele momento, né? A Adriana olhou e a gente conversou um pouco e ela dizia... Enxergou o seu potencial de consultora. Essa história, né? Eu sou paulista, mas uma paulista quase caiu do muro, sabe? A minha cidade é divisa com Minas. Com Minas. Com Minas, Santa Rita do Passa Quatro. Sim. E a mamãe mineira, e as empregadas de casa sempre mineiro. A Santa Rita tem uma influência muito forte, sabe? De Minas. Então, eu sempre digo que eu sou paulineira. Qual cair para lá, né?
E eu não conheço mineiro que não seja bom de prosa. Né? É verdade. Isso, então, isso eu trouxe do lado de cá, sabe? Assim, eu literalmente sou boa de prosa. Agora, isso tem a ver com o relacional. Isso tem a ver com essa história do genuinamente interessada na conversa, né? Falar, você tem boa escuta. Será que é boa escuta só? Ou é mais que boa escuta, né? É a tal da escutatória. Eu tenho interesse em saber o que você está falando. Eu quero falar sobre o que você está falando. Exatamente. Né? E isso é um traço aí. Que é outra coisa, né? O escutatória é outra coisa super importante para o papel de consultoria. Porque para você entender as dores, necessidades, expectativas do seu cliente, você tem que estar com a escutatória bem ligada, né? Ao que é dito e o que não é dito. O que não é dito, né? O que é dito e está um nome, mas o nome não é aquele. Não exatamente. É? O que está por trás da história, né? E eu tenho usado muito essa nossa discussão quando me vem uma demanda, né? Porque, em geral, o cliente traz uma dor que ele traz... Ele já traz, às vezes, o remédio, né? O remédio. Ele traz travestido de todo o tratamento. Eu quero um treinamento para não sei o quê, não sei o quê. Eu quero um assessment porque eu preciso qualificar as pessoas. Espera um pouquinho. O que você quer saber das pessoas? Como que eu quero saber? O que você quer saber sobre elas? Porque o que você quer saber sobre elas... O que você quer saber que você já não sabe, né? Que você não sabe. Ou o que você quer confirmar. Qual é a hipótese que você está querendo confirmar sobre as pessoas? Não, eu quero saber quem serve em cada posição. Então, para cada pergunta, há um caminho a seguir. Se eu partir só do pressuposto, eu quero fazer uma matriz de sucessão, muito legal. Agora, o que você de verdade quer saber sobre as pessoas? A matriz de sucessão é a entrega final. Né? Mas tem um monte de coisas que eu preciso investigar sobre as pessoas e sobre como elas funcionam para eu saber como eu vou rechear essa matriz que você quer. E aí essa é a história para mim da escutatória, né? Que é, deixa eu desmanchar o que você está me perguntando e te perguntar de outro jeito. Né? Por que você chegou nisso? Por que você está sentindo falta? O que está fazendo? Né? E você acha que... de certa forma, você já deu a resposta quando você falou do núcleo duro, assim, né? Mas você percebe que na vida adulta mudou a sua personalidade? Você falou desse núcleo duro. Algumas coisas básicas são mantidas ou teve aspectos que você alterou, adaptou, mudou, assim? Você sente uma mudança grande? Eu não sinto mudança grande em mim. Não sinto. E não acredito nelas, né? Eu não acredito. Eu acredito que a gente aprende ao longo da vida a gerenciar muito quem a gente é. Né? Então, tem coisas que eu evidencio mais porque eu acho que faz sentido, porque eu gosto em mim, porque combinam com aquele lugar, aquele ambiente, com aquela exigência, tal, né? Ou com aquela situação. E tem coisas que, de alguma maneira, a gente aprende a... Deixa eu ver como é que eu seguro aqui, né? Como é que eu dou um step back aqui, que isso aqui não pode parecer toda hora, não, que não é muito produtivo. Então, eu não acho que eu mudei muito e também não acredito na mudança muito fortemente das pessoas. Agora, tem um ponto que eu acho que é evolutivo nisso, que é o grau de compreensão que você tem sobre como aquela característica que você sabe que tem, de verdade se torna o seu grande talento. Né? Então, quanto eu uso, como eu aperfeiçoo a maneira como eu trago isso à tona em todas as situações que eu achar que ela faz sentido. Né? Então, não muda, mas aperfeiçoa. E também ter noção daqueles aspectos que obscurecem os pontos fortes. Né? E que você, às vezes, é um ajuste, eu digo, um ajuste analógico de alguma coisa que você pode fazer alto demais, né? Uma característica que você pode fazer alto demais e que ela pode ter, num ambiente X,
com algumas pessoas, tem um impacto negativo. É negativo. Né? Acho que a evolução, a maturidade é esta condição Isso. de... E aí eu queria te perguntar, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas se eu vou ficar preocupado em adaptar o meu comportamento ao outro, eu vou perder a minha autenticidade. Né? O que você acha sobre isso? Eu não acho não, sabe? Eu tive... Ai, esbarrei aqui. Eu tive uma ocasião, a oportunidade de conhecer uma fórmula do comportamento que me chamou muito a atenção, que é uma fórmula simples, né? O comportamento é igual a uma função das suas características de personalidade com a situação, contexto, posição, cargo, o que seja. Qual é o sentido de olhar para isso? Para que essa fórmula serve e como ela me ajuda a discutir sobre isso que você está trazendo, né? Na medida em que eu olho para o comportamento mais adequado para aquela situação, eu não parto do pressuposto só que importa sou eu, as minhas características, mas sou eu e as minhas circunstâncias, sou eu no contexto, sou eu e o desafio, sou eu e o público. Então, o comportamento que eu vou trazer à tona, ele me leva para um lado ou para o outro, desde que eu faça uma boa análise dessas duas variáveis. Uhum. O que eu tenho de característica e quais dentre as minhas características melhor me ajudam a responder a uma situação. Uhum. Né? Então, não tem perder a autenticidade, porque tudo está em mim. Uhum. É uma parte de mim. Ninguém se mostra o tempo todo, porque eu nem me conheço totalmente para me mostrar o tempo todo. Né? A gente faz essa eleição automaticamente. Automaticamente, dependendo do grau de risco que você está sentindo, daquilo que você sabe ou não sabe. Né? Às vezes as pessoas que falam isso da autenticidade querem justificar a grossura, a falta de empatia, a falta de respeito, né? Eu sou assim, né? Eu sou assim, eu né? Sou a assim. Gabriela, né? Exato. Eu nasci assim, eu sou assim, e engula-me, né? Que nem o Zagallo falava, né? Exato. Vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. E essa história, para mim, ela é uma pena, sabe? Eu olho para quem fala isso e falo, que pena. É verdade, às vezes tem talento. Não é? Você fala, que pena, porque você tem tantas outras coisas que você poderia se apropriar, que te levariam de uma maneira mais leve, mais produtiva, mais efetiva, mais inteligente, mais proximidade do outro, e que você cria o afastamento. Né? No processo de coaching a gente faz muito isso. Né? Uhum. Então, o que você acha que você ganha com essa atitude? O que acha que você perde? Eu tenho usado muito nos meus processos, sobretudo nos processos de trabalho com o time do topo, que é um time mais delicado, em geral, mais complexo. Os egos estão mais defendidos. Exatamente. Né? Eu tenho trazido sempre perguntas que são nessa linha. Né? Então, como é que você se conecta com esse grupo? E quando você se desconecta com esse grupo? Agora olha para o indivíduo e para cada um. Como é que você se conecta com fulano? Em que momento você se desconecta com ele? Que hora que eu olho para isso, eu consigo perceber essas coisas. Né? Então, tem um conjunto de comportamentos em cada um de nós que é contraproducente na relação com as pessoas. Uhum. Eu preciso me dar conta. Uhum. Se eu quiser trabalhar na evolução daquela relação. Exatamente. Se você se tá te interessa disso, evoluir naquela relação. Naquela relação. Você está imbuído nesse sentido. Né? Agora, tem um ponto que você perguntou, que eu não falei ainda, mas que eu fiquei aqui pensando. Né? Nesse sentido, eu posso pensar que algumas dessas características que eu tenho, que valorizo, que gosto em mim, com o passar do tempo, com a maturidade, eu tenho sido também mais seletiva. Por exemplo, dá um exemplo aqui, bobo a meu respeito, para me fazer de estudo de caso. Sim, sim. Né? Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu não tenho a extroversão máxima. Se eu pensar no Myers-Briggs, a minha extroversão não é uma extroversão que sai fora da casinha, não. Uhum. Ela é moderada. E ela é moderada por quê? Porque eu sou seletiva. Né? Então,
a despeito de gostar de conversar com as pessoas, não é qualquer tema que me interessa, né? Então, quando não me interessa, eu resgato lá no passado a educação recebida na infância. É mesmo, que interessante, não sei o quê, saiu fora, né? E esse mesmo comportamento da seletividade me salva muitas vezes em situações, sobretudo no mundo corporativo, em que eu percebo, por exemplo, a minha contribuição aqui não vai ter sentido nenhum, né? Não é nem desejada pelo outro, nem vai ser oportuna, não vou ganhar nada com isso se eu falar, né? E aí eu vou resgatando isso. Então, a despeito de eu ser relacional, de eu ser extrovertido, de eu me reconhecer e saber que isto é um talento, a oportunidade da extroversão também é um fator a ser refletido, né? Sem dúvida. Porque você, e além disso, tem tanto o conteúdo, o contexto e o quem que está do outro lado da conexão, né? O quanto que há alguma identificação mínima de valores e tal, e que você sinta que vale a pena, né? Exatamente. É a famosa frase, é mesmo, né? Que interessante, nunca tinha pensado a esse respeito. E acaba esse assunto, né? Dá um passo para trás e vamos ver para onde a gente vai, né? Porque o caminho não é esse. Acho que isso é maturidade, né? A gente vê que você não precisa sempre mostrar ter aqueles comportamentos, né? Precisa sempre estar lá se conectando de uma forma de mandar a sua mensagem. Às vezes você está mais querendo ouvir, né? O outro lado, ou está preocupado de como é que você pode se conectar para ajudá-lo num processo de desenvolvimento. Né? E por muitas vezes, a gente não pode fugir disso, você está num lugar, você está inteiro naquele lugar, e a despeito disso, você tem outras coisas na cabeça. Então, que é o que a gente chama... As tangentes. As tangentes mentais. As tangentes mentais. Que é o que a gente chama de, há determinados momentos que o corpo está, a alma está em partes, né? E aí, naquele instante, ao invés de falar o que lhe vem à cabeça, né, a maturidade faz a gente se aperceber disso. Como é que eu crio plenitude aqui para trazer aqui o meu melhor e não me deixar fugir para pensamentos de outras preocupações ou de outras questões que estão, de alguma maneira, ocupando as minhas preocupações naquele momento, instante, em que eu deveria estar com uma presença mais completa naquele momento. A escuta ativa, a escuta atenta que a gente fala. Né? Exatamente. Queria tocar num outro assunto que eu sei que é do meu interesse e é seu também, né? Que é o tema sobre a equidade da remuneração de homens e mulheres, né? Que eu acho que é um caminho ainda a percorrer. Né? Felizmente, a gente vê mais iniciativas, mais grupos de mulheres e mais mulheres no conselho. Né? Sempre eu vi assim, sabe? O que vai mudar é quando as mulheres estiverem lá no conselho. Né? E eu acho que isso começa a evoluir. Né? Agora, falando no nosso tema de personalidade, que características de personalidade você percebe, talvez mais, não apenas, mas mais exclusivas, né? Mais frequentes na liderança feminina, que pode trazer uma contribuição maior que a liderança masculina já esgotou, talvez, o que ela tinha. Olha, né? Roberto, esse é um tema atualmente muito caro para mim, sabe? Eu tenho me dedicado a tentar entender isso cada vez mais. Desde a minha primeira passagem pela Mercer, me foi dada a oportunidade de olhar mais fortemente para essa questão da equidade de gênero, né? Sobretudo na dimensão salarial, à época, da remuneração. Então, desde 2000, eu tenho dados guardados com os quais eu trabalho desde 2012 a esse respeito. E venho vendo mesmo, comprovadamente, que há uma evolução. Claro que há uma evolução.
A última pesquisa da Mercer agora de remuneração até aponta que nos primeiros níveis de liderança, sobretudo dos cargos gerenciais, essa equidade salarial já empatou. Saiu na Forbes hoje uma reportagem a esse respeito. E está na pesquisa da Mercer. Então, se eu olho o nível entrante, não os níveis mais altos, mas o nível entrante, que estão entrando agora, a gente já consegue ver isso mais próximo. Outro ponto é a velocidade com que isso vem evoluindo de alguma maneira, ainda não é a velocidade esperada. E ela não é esperada um pouco pelas próprias dificuldades que o tema traz, né? Que a gente vai falar de personalidade já já. Se tudo ficasse como está, na velocidade que está, a gente ainda deve levar aí uns 7 anos, 8 anos, para ver esse quadro com uma mudança de maneira mais robusta. Mas, cada vez mais, a gente tem observado isso. Mulheres no Conselho, estou fazendo um projeto lindíssimo com o IBGC, e a gente teve ontem uma reunião belíssima, e a líder da banca, uma mulher, uma conselheira espetacular. O congresso do IBGC, há pouco tempo atrás, há 2 meses atrás, uma presença feminina espetacular. Então, maravilha, né? Se a gente olhar o caminho e está olhando que dá para colher. Mas vamos olhar como é que isso tem se manifestado na perspectiva das características. Olhando mais a fundo, o que eu tenho observado? Posso estar completamente enganada e estou aqui fazendo estudo de caso, né? O que eu tenho observado? Assim, tem características que são do feminino, não necessariamente da mulher, do feminino, né? Da essência do feminino. Da alma feminina. Da alma feminina. Assim como tem características que são da essência do masculino. Né? E essas características, por um bom tempo, foram vistas pelas próprias mulheres como é melhor esconder. Porque mostra fragilidade, porque mostra sensibilidade. E isto não combina com o universo da potência que se imagina ser, né? As funções mais complexas nas organizações, de diretoria, VP, CEOs e conselho. A partir do momento que a gente começa a perceber que essas características do universo do feminino, ao contrário do que se imaginava, ou da hipótese inicial, elas fazem diferença porque elas trazem sagacidade, elas trazem uma capacidade de observação incrível, elas trazem um pouco disso que a gente falou da história de relações, do cuidado. Do cuidado do né? outro. Isso está lá naquela essência. Se eu trago isso para o meu cotidiano, a natureza de relação que eu crio com os liderados é imensamente forte. O elo de confiança que eu fortaleço é imensamente forte. Então, a gente começa a observar que, olhando a trajetória das mulheres que estão atingindo o topo, você vai vendo essas características muito que aparecendo, a despeito do que a gente via no passado, que eram homens de saia. Então, um desejo feminino de explorar as próprias características da essência masculina, de falar duro, de ser direto, de não mostrar sensibilidade, como se isso, né, de verdade fosse a grande necessidade. Não é disto que é feito, que são feitas as grandes características do CEO. Até tem isso, né? Mas tem isso no sentido de maturidade na análise, né? Não vou ser sensível o tempo todo, mas equilibrar lógica com racionalidade com emocionalidade. E que isso está nos dois, não está no homem ou na mulher. Né? Mas é que juntou essa preocupação ou procura da mulher usar, né, ter traços masculinos ou mostrar mais, é porque tinha o preconceito masculino com relação à mulher. Eu acho que também está evoluindo e está diminuindo, né, o que era no passado. Né? E tem um fator aí que eu fico sempre aqui conversando com ele. Vygotsky traz muito isso, né? A gente aprende
pelo exemplo, aprende pela história do outro, aprende por referências, né? E que referências tínhamos de mulheres no poder? Não tínhamos. Então, o comportamento que a gente acreditava que era o comportamento correto era só aquele existente como referência, né? Então, o comportamento de referência era um comportamento mais masculino. A partir do momento também da evolução do próprio homem, da abertura do próprio homem, né? E a gente começou a encontrar cada vez mais CEOs mais sensíveis, maravilhosos, e muito mais sensíveis, muito mais abertos à preocupação com os seus diretos, com o desenvolvimento de pessoas, com ações estratégicas de elevar as oportunidades para as pessoas e tudo mais. Você fala, epa! Então, aquele comportamento de referência que eu imaginava que era ser duro, falar bravo, ele vai caindo um pouco por terra, né? O tome controla diminuindo. Isso. E o daí apoia. Daí apoia. Exatamente. Né? Então, é a troca do controle, né? Por fazer parte, por estar junto, por construir. Quer dizer, qual é a necessidade de que seja este o único modelo? Né? Todas as teorias de liderança já nos diziam isso. Existe uma gama de possibilidades e de estilos que a gente precisa aprender. Porque a cada situação, se cada situação requer um comportamento e requer uma característica sua, requer um estilo. Não é? Eu não vou de bombeiro o tempo inteiro. Está pegando fogo. Olha, calma. Vamos pensar por onde vamos descer. Vamos refletir por onde vamos descer. Vai morrer todo mundo queimado. Aquela é a hora de ser mais impositivo e dizer, é para descer, não é hora de discutir. Mas tem hora que dá para discutir. Né? Então, esse conjunto de estilos, né? Que eu acho que traz a mulher para dentro da mesa e da roda. Né? Quando... outra pergunta, né? Quando estava conversando com a Bel, e convidando e falando assim dos temas que a gente poderia falar, né? Esse tema que eu vou perguntar agora, a gente foi falando tanto que eu até brinquei com ela, né? Pô, a gente já podia ter gravado essa conversa aqui, né? E talvez seja um pouco de replay, né? Mas porque você tinha participado, acho que há 2 semanas, de um evento sobre a jornada do colaborador. Exato. Não é? Exato. E que eu acho que foi super interessante. E aí eu fiquei pensando, falei, quanto dessa jornada desse colaborador depende da liderança desses colaboradores, né? E quanto que da liderança desses colaboradores tem a ver com a personalidade dos líderes, né? Tem a ver. Como é que você... Tem a ver total. Jornada do colaborador, ou AX, como a gente chama agora, né, no mercado, e é a bola da vez. Agora né? É tudo X, né? Tudo Employee Experience, né? Employee Experience. Eu acho legal Jornada do Colaborador. Eu também gosto. Mais legal do que Employee Experience. Eu também gosto da jornada, essa coisa. E por quê? Porque a jornada do colaborador fala dos momentos que importam para as pessoas. Né? O que é uma boa jornada? É eu cuidar dentro da organização, de todos os pontos de contato e entender os momentos que importam para as pessoas. Chegar numa organização importa? Importa. Né? Como eu sou recebido e tudo mais. Né? Ser avaliado importa? Importa. Como eu sou avaliado, como eu recebo o meu feedback, como esse feedback vai encaminhar os meus projetos futuros. Se eu estou numa fase da vida especial, vou casar, vou ter filho, importa a maneira como a organização olha para mim e cuida de mim nesse momento? Claro que importa. Então, dentro da jornada, há vários momentos que importam. Aí vamos botar o líder nessa história aqui. Primeiro ponto. Para que eu mapeie corretamente os momentos que importam, eu preciso conhecer meus liderados. Eu não sei o que importa para você. Né? O que importa para você pode ser diferente para mim, como para cada um de nós que está aqui ouvindo, em função do momento de vida, maturidade, valores, características e tudo que a gente conhece. Né? Se o líder não for um líder preocupado, não tiver o mínimo interesse daquelas de pessoas, saber
quem são aquelas pessoas, o que elas querem para si, o que elas estão buscando, onde elas querem chegar, provavelmente esta jornada, na sua captura de pontos de contato, vai ter mais ponto negativo do que ponto positivo. Né? Vai ter mais dor ali capturada do que, efetivamente, coisas que criam conexão e engajamento. Né? Então, o papel da liderança no processo de, não só de mensuração da jornada, mas de desenho dessa jornada, ele é quase que filosófico, um retrato disso que é a dimensão da personalidade desses líderes. Ele se importa com as pessoas, ele de verdade está preocupado em que a organização crie oportunidade para que as pessoas se desenvolvam. Ele está preocupado que a pessoa se sinta querida, que ela se sinta trazendo valor para a companhia. Né? E como é que ele retribui? A história do reconhecimento e recompensa. E como é que ele retribui? Que processos ele cria para que haja esse sentimento de retribuição e de compartilhamento? Né? E todas essas coisas. Então, nesse congresso que nós fomos participar, a gente discutiu muito a esse respeito. Né? Então, a função do RH é materializar esses pontos de contato em processos de gestão de pessoas. Os chamados subprocessos de RH. Então, estão lá, são materializados em. Mas, se a filosofia que está por trás, a história do que está por trás, não estiver alinhada aos valores da companhia, da liderança, certamente vai ter mais remendo do que acerto. Né? E falando de remendo, né, eu sinto assim que às vezes as pessoas falam muito em desenvolvimento da liderança. Né? Até foi o tema da Wendy Hogan, a CEO, agora na semana de 27, no dia 29, foi a palestra dela, né? Ela apresentou, o tema era liderança por que a liderança está quebrada ou com defeito, e por que os programas de desenvolvimento de liderança estão quebrados ou com defeito, né? E uma coisa que tem a ver é que eu falo às vezes para a empresa, puxa, vocês se preocupam tanto em consertar os remendos, né? E por que não prevenir os remendos fazendo uma boa avaliação antes de contratar ou promover alguém para uma posição de liderança? Né? Porque você consertar os remendos, às vezes, é muito mais difícil do que você já trazer as pessoas que têm um interesse genuíno pelas outras pessoas, que têm um mínimo de conexão, né, com o outro. Todo mundo tem o seu lugar na organização, né? Todas as características têm o seu espaço. Tem uma coisa que você estava comentando isso agora, me veio aqui na memória, um fator que talvez se conecte muito com essa conversa. Vou falar de duas coisas e aí, ao final, amarro. Primeira coisa há muito tempo atrás, você se lembra de um programa que chamava Porteiro Zé? Ele era um programa de rádio, se eu não me engano, da Jovem Pan. Era muito engraçado, porque era uma característica era um porteiro, enfim, e esse porteiro, ele era todo atrapalhado no desempenho da função dele. Ele tinha várias características e ausências de habilidade para estar ali. Bom, muito bem. E aí, um dia, num exercício entre colegas, de grupo de estudo, nós começamos a escrever mentalmente um texto analítico sobre a performance do porteiro Zé. Quem era o Zé? Como é que o Zé tinha chegado ali? E a história era mais ou menos assim. Zé era um faxineiro daquele prédio, muito querido. Estava lá há muitos anos, mais de 10 anos. E o Zé atendia muito bem as pessoas. Alguém chegava na garagem, o Zé era sempre o primeiro a ajudar a descer do carro. Conhecia todos os moradores e até aí estava tudo certo com o Zé. Surgiu uma vaga de porteiro. Então se olhou para a vaga de porteiro algumas habilidades. Né? Conhecer as pessoas era um fator importante para que o Zé fosse o candidato? Era.
Ser querido pelas pessoas era uma outra coisa? Era. Atencioso? Era. Tudo isso eram coisas que o Zé tinha e que, de alguma forma, o habilitavam para aquela posição. E esqueceram de olhar alguns outros fatores que eram igualmente importantes. Por exemplo, Zé era analfabeto, não era capaz de escrever um recado e ele tinha uma dificuldade muito grande de memorizar coisas longas. Então, ele não memorizava um recado. Eram ordens diretas e curtas. E aí, então, os episódios se passavam contando histórias dessa natureza. O cara choveu, estava chovendo, e o morador chega na porta para entrar. Zé, abre a porta, esqueci a chave. Posso não. Abre a porta, Zé, eu tô aqui tomando chuva. Ele falou, não posso não, dona fulana saiu, falou que não é para entrar ninguém. Ninguém, para ele era ninguém, nem o dono. Ela falava, e o cara falava, mas sou eu moro aí. Não, dona fulana falou, não posso desobedecer. Né? E aí, voltando ao que você estava falando, eu fiquei pensando isso. Porque aí, o que a gente começou a brincar? O que eu faço com o Zé? Manda o Zé embora? Porque é a única alternativa que eu tenho. Eu não consigo mudar isto no Zé. Isso é uma condição a priori do Zé. Ele era um analfabeto funcional com importantes dificuldades para o exercício daquela função. Não sabe ler, não tem memória. E tem uma dificuldade de aceitar ordens mais complexas. Como é que ele vai ficar lá? Né? Volta o Zé para faxineiro. Não tem como. Para faxineiro. Não tem como. A CLT nem permitiria isso. Então, a falta de análise adequada numa determinada situação me leva a enfrentar situações quebradas de liderança. É verdade. E essa questão da liderança que você disse, ele é um fator cada vez mais vivo, mais forte para algumas áreas. Se a gente pegar a área de tecnologia, a gente vai ter uma série de exemplos. Né? Porque eles não são talhados para aquilo. Você perde um ótimo técnico, ou vendedor também tem, né? Vendedor também tem isso. E ganha um péssimo líder. Né? Um péssimo líder. Ele não sabe fazer gestão de pessoas, ele não gosta, ele não se interessa por aquilo. Né? E disso vem para mim, que eu falei, eu vou falar um pouquinho para chegar num conceito que eu fui criando para fazer essa minha análise, né? Toda vez que a gente vai olhar para alguém, eu tenho que olhar 2 fatores, skill e will. Motivação. Ele quer, ele gosta, exatamente. Tem a ver com ele. Né? Não é só tem as habilidades para. Às vezes o cara quer a grana, né? Quer a grana. Então, aquela posição, ela tem exigências, ela tem características, ela tem demanda, que eu preciso ver se aquela pessoa vai conseguir a partir do seu querer e das suas habilidades. Eu preciso olhar essas 2 coisas, porque senão eu vou fazer mais porteiros Zés infelizes por aí. Né? E eu vou ver aos montes, e a gente vê aos montes. E aí, outra coisa que eu queria comentar a esse respeito, você falava assim, você estava contando da palestra, né? E aí eu estava aqui pensando em muitos dos clientes com os quais a gente atua, né? A gente é chamado para desenvolver aquela pessoa, ou para amadurecer aquela pessoa. E aí eu olho e penso, mas será que é de amadurecer? É de amadurecer que nós estamos falando aqui? Ou é de despertar nela interesse por outras questões que ela ainda não está desperta? Né? Então, vem outra vez para mim aquela pergunta inicial. Aonde ela está? Para onde eu quero levá-la? Por quê? E ela quer essa jornada ou não? Né? Uma vez eu recebi um desafio, foi acho que um dos mais difíceis que eu recebi. Um processo de coaching, e a cliente, uma grande amiga, um RH muito querido, chegou e disse assim, olha, é a última cartada desta pessoa. Ela precisa mudar determinada característica. Eu digo, minha Nossa Senhora, não me dê essa responsabilidade. Quando vem assim... Já me dá arrepio na espinha, né? Bom, muito bem, começamos lá o trabalho. E uma das coisas que era mais evidente é que faltava na atitude dessa pessoa, sensibilidade com o outro mesmo. Então, era mais do que o que eles chamavam de falta de empatia. Ele tinha uma característica de insensibilidade muito forte, né? Então, o outro tinha uma importância muito remota. No Fire OB dele, dava assim,
inclusão zero, né? Se tivesse número a menos, era menos. Era muito difícil. E a gente, então, lá em 1000 exercícios, no processo de coaching, 1000 exercícios, e muita gente falava sobre as pessoas que estavam mais próximas dele. E ele, então, me conta que a secretária dele chorava direto. Eu digo, você me deixa conversar com ela? Porque eu queria também entender, né? Não, claro. Por causa dele? Por causa dele. Ele falava e ela chorava. Ele falava, não consigo. Ele fala, ela chora. Ela fala, ela chora muito. E é muito chato isso, e não sei o quê. E aí, conversando com ela, me descrevendo um pouco da rotina, foi evidente os motivos do choro para mim, né? E que tinha exatamente isso que eu falei, uma insensibilidade e tal. Eu falei, vamos treinar um pouquinho a sensibilidade? E aí foi muito engraçado, Roberto, porque a gente combinou que ele ia treinar a sensibilidade a partir de demonstrar carinho, demonstrar apreço. Ele falou, não. Eu falei, agora escolhe com quem para você fazer o exercício. Eu vou fazer com a minha mulher, que está mais fácil. Eu falei, tá bom, vai fazer com... Tem certeza, né? A mulher já ficou... O que você aprontou? Tem certeza, né? Aí ele falou, tem. Eu falei, então vamos ensaiar aqui, que a gente ensaia, e aí, não, fica tranquila. Eu falei, então me conta o plano, faz qualquer coisa. Ele falou, deixa eu te surpreender. Eu falei, olha, a gente às vezes é surpreendido pela surpresa. Então, eu preferia que eu... Não teve jeito. Bom, na semana seguinte, aí eu cheguei e falei, e aí? Me conta como foi. Ele diz assim, foi um horror. Um horror? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Vamos por partes, calma, me conta direito. Cheguei, levei flor para ela e ela então jogou a flor fora. Eu falei, opa! Mas eu queria entender mais, né? Então, me dá um pouco mais de detalhes sobre essa história. Como você chegou? Como é que foi essa história? Que dia isso aconteceu? Ele falou, sei lá, Ele falou, semana passada, sexta-feira, saí daqui, comprei flor no caminho e levei para ela. Falei, vamos mais fundo nessa história. Você saiu daqui, tipo... Aí ele, sei lá, saí daqui umas 7 horas, fui jantar com os caras aqui e tal, e aí fui pra casa, no caminho comprei flor pra ela. Comprou no Eu falei, aonde você comprou essa semáforo? Flor? No semáforo. Foi? Às 11 horas da noite, era a última conjuntinho de rosa que sobrou, né? Aquelas rosas secas da Avenida Brasil com a Rebouças. E ele chega em casa. Quando ele chega em casa, então, ele chega em casa, tarde, né? Com as flores murchas. E a hora que ele entrega para ela estava possessa, porque ele estava esperando por ele desde então. Aí eu virei e falei, você avisou de que você ia chegar tarde? Não. Então, vamos falar sobre o que importa? Né? Como é a demonstração de se importar? Do que ela é feita? Não é a flor. É o gesto. E quando esse gesto acontece, do que ele está carregado? Mas parecia que você estava falando grego para ele, né? Não, ele falava assim, mas é muito complicado esse negócio para agradar os outros. Não é para agradar os outros, é para mostrar o que você sente. Não é para agradar o outro, é para que o outro consiga perceber o que você sente. Então, te pergunto aqui, contando essa história. Imagina a dificuldade de amadurecer esse sujeito nesta característica. Né? Porque isto estava no âmago dele. É dele. Né? Ele é enclausurado dentro dele, ensimesmado. Né? Então, isto já estava nele. Fazer com que ele olhe para o outro, se importe com o outro, são processos difíceis de mudança no indivíduo. E isso dá uma liderança quebrada. Exatamente. Que o foco, talvez, de resultados dele era muito maior que o foco em pessoas. Com certeza. E que, talvez, como vendedor, ou mesmo no começo... Financeiro, ele podia gerar ótimos resultados. Exatamente. Enquanto está gerando, tudo bem, mas a hora que na liderança importa mais essas conexões... O impacto que ele causa nas pessoas, não é? Como ele mobiliza, porque ele não vai vender a todo tempo, mas ele tem que impulsionar o outro a venda. Não é no chicote, né? E aí vinham atitudes de chicote que faziam com que a secretária chorasse, com que a equipe se demitisse, com que ninguém quisesse ficar com ele, não é? A gente fala, a definição do Hogan, né, que ele fala que a liderança se deve avaliar
pelos resultados que a equipe pode ser um departamento, pode ser uma empresa, pode ser um país, né? Que a equipe é capaz de gerar. E a habilidade de liderança é a habilidade de você atrair e reter os melhores talentos para aquela equipe. Exatamente. Né? E se a pessoa tem, então, traços como esse Zé... esse Zé que era duro. Ele dificilmente retém, como você falou, a rotatividade acontecia. Claro. E depois cria-se a fama, né? E aí as pessoas... Você vai trabalhar com ele? Com ele? Coitado. Aí ele já não consegue atrair. Não consegue, ninguém quer, não tem dinheiro que fique. Não é? Por quê? Porque aí vem o outro lado. De quem vai trabalhar com ele? Vai pelo quê? Não é? Vai pelo quê? O que o faz estar lá? A cada um de nós e suas escolhas em seus momentos respectivos, né? Mas falando sobre esse tema, né? Você como diretora de estratégia de talentos da Mercer, quais são assim as 3 demandas mais frequentes que você tem recebido de clientes para projetos? O mercado tem mudado muito, sabe? E eu tenho sentido uma preocupação muito grande, graças a Deus, né? Depois da pandemia, uma preocupação muito grande com este alinhamento no sentido de eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque a gente hoje em dia já tem 4, 5 gerações dentro da organização. E esse é um ponto bem significativo, né? Alguns textos já começam a falar da 6ª geração, que daqui a pouco está aí, que já está no mercado. O digital native, né? Acho que estão falando digital native. Já nasceu na era digital. Ali, né? E ele interfere. A maneira dele se relacionar com as pessoas é diferente, tudo é diferente, né? E aí, eu acho que por conta de se defrontar com essa dificuldade, né? O que eu faço para lidar com tantos interesses, características, motivações diferentes dentro do mesmo ambiente? Isso tem mudado a demanda de RH. Então, a primeira demanda que a gente tem recebido aos montes me ajuda a revisitar a maneira como eu faço a gestão de consequência. Né? Então, mais do que olhar para a gestão de desempenho, a gestão de consequência mesmo. Né? Como é que eu mensuro a troca? Como é que eu crio sistemas de reconhecimento e recompensa que façam sentido para pessoas tão diferentes? Né? Então, essa tem sido uma das maiores demandas. E aí, lógico que dela, eu até costumo dizer que gestão de desempenho, hoje em dia, para mim, parece nuclear, sabe? Dentro do subprocesso, porque tudo migra dali. Você vai, a partir desta filosofia, pensar em competências, pensar em remuneração, pensar em contratação, reconhecimento, em tudo. Você vai pensar a partir de o que eu vou gerenciar, como eu vou gerenciar, qual é a filosofia de gestão de desempenho que eu vou praticar dentro desse contexto aqui. Esse é a primeira que mais vem. A segunda coisa que a gente tem sido muito atendido é quase que um fruto disso. Né? Então, primeiro, modelar. Me ajuda a rechear essa história. Então, como é que eu avalio pessoas tão diferentes? E como é que eu olho o fit destas pessoas cultural. Com a cultura, com essa filosofia, com os valores da organização, entre elas, delas com a posição. Né? Porque às vezes a pessoa combina com a organização, combina com os valores, mas não combina com o lugar que ela está. Ela está ali porque foi a porta de entrada, e aí ela tinha currículo para tal, mas ela vive olhando na casa do vizinho. Né? Então, como é que a gente reorganiza a casa para aproveitar o talento que você tem lá dentro, aproveitar os talentos que cada um tem, mas aproveitar no lugar correto e transformar as pessoas em mais produtivas. E a terceira coisa, que é quase que um terceiro pilar aí, então, se eu modelei, se eu identifiquei e avaliei, por onde que eu vou caminhar nos processos de desenvolvimento? O que eu vou ofertar? E aí acho que tem algumas coisas que também têm
sido bem bacanas, que é revisitar um modelo de programas, de processos, de academia de liderança ou programas de desenvolvimento para fugir literalmente daquela ideia de cadeira, alguém falando e tudo mais, né? Então, voltando àquela história lá do meu doutorado que eu contei, as pessoas se aprendem diferente. Se elas aprendem diferente, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende... Não importa. Então, o processo de aprendizagem, ele tem que incorporar várias maneiras, fontes, ambientes de aprendizagem. Então, um pouco esses três eixos têm sido as nossas demandas. E aí, logicamente, adaptado ao público-alvo, né? Se eu estou falando de C-Level, tem um jeito de eu pensar isso, toda essa questão da consequência, um jeito de pensar como é que eu vou avaliar esse grupo e que características de processos de desenvolvimento para eles devem ser pensados, né? E assim, para todos os níveis da organização. Mas que bom, né, que esse aspecto da gestão de consequências, né, vocês estão recebendo isso, porque muitas vezes as empresas falam em fit cultural, né, mas as pessoas que estão totalmente desajustadas àquele discurso dos valores da organização continuam sem ter nenhuma consequência pelos seus comportamentos, né? Exato. Sabe que então, falar o walk the talk aí é fundamental. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, tem não é um TED, porque é um vídeo curtinho, é um vídeo do Simon Sinek, que ele fala sobre o walk the talk, e ele traz uma sacada que eu achei incrível. Ele diz assim que muito se falava sobre o walk the talk, e que ele tem pensado a esse respeito e que agora ele tem pensado um pouco sobre talk and walk, né? Aí eu escutei ele fala sobre a história. E o que ele fala? Ele fala assim, a gente é observado por como faz. A gente também é observado pelo que fala. De alguma maneira, se essas coisas não estiverem conectadas, tanto faz a ordem dos fatores. É verdade. Tanto faz a ordem dos fatores. Você tem que se conectar com isso. E achei essa sacada dele, sabe? Então, olha, você está falando, se escuta. Se escuta e vê como isso que você está falando se espelha nas suas próprias atitudes. Né? E isso me remete muito a uma demanda que tem aparecido menos, mas uma demanda recorrente no mundo corporativo, que é o de revisitar a cultura. Né? Qual a cultura desejada? A cultura desejada. Primeiro que não tem uma cultura que eu vou fazer, né? A cultura está. Né? Então, eu vou mapear a cultura existente e vou criar algumas coisas que, de alguma maneira, eu consiga fazer alguns movimentos numa direção mais alinhada a valores compartilhados, né? E eu vou fazer alguma coisa por aí. Bom, por que isso me veio na cabeça quando a gente estava falando disso? Porque a demanda de cultura passa muito por isso, que é a questão de não revisitar o modelo de gestão de consequências. Então, eu redefino todo o desenho de cultura, o que eu quero, quais são os eixos, quais são as âncoras, como é que a gente vai mudar o mindset de determinadas questões, né, ou um eixo central para reposicionar alguma coisa, né? Mas não mudo os sistemas que fortalecem esta mudança que eu estou desejando. Então, não. A partir de agora, eu quero que as pessoas percebam que aqui gente importa. Só que o sistema de gestão de pessoas não me conta isso. Muito pelo contrário, ele me dá uma notícia muito diferente. Então, a despeito do desejo de levar essa organização para um posicionamento, para uma comunicação, o que vem na prática é aquele mesmo receita chicote que a gente conhece. Né? Chicoting. É o chicoting que a gente conhece. Hoje pouco antes de vir para cá, uma coach que é a cliente nossa, né, que usa o Hogan, que estava querendo discutir sobre o relatório, usar o feedback 360, e estava me contando, né,
que era um executivo, né, que era bastante duro e tal, né, e a empresa super relacional, só que eles contrataram uma pessoa de como eles queriam que a empresa passasse a ser. Uma empresa mais focada em resultado e tal. Então, trouxeram um coitadinho no meio de uma empresa mega relacional para fazer a mudança cultural. Coitado. Eu falei, coitado dele, né? Dele, porque ele fica absolutamente improdutivo, né? E dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Então, nada conversa com o que ele tá tentando, né? Ele vira um tubarão no aquário, mordendo para todo lado, todo mundo se escondendo dele, né? E ele não vai mudar sozinho, porque efetivamente a informação que a gente está passando culturalmente, pelos processos, pelos demais líderes, pela filosofia relacional, pela natureza de pessoas que foi contratada sob a égide do relacional, não vão responder ao que ele quer. Muito pelo contrário, vão desmoralizar esse olhar, essa forma, e vão descredenciá-lo, sendo que ele pode até vir a ser, né? Alguém. Quer dizer, essa coisa do nasce primeiro o ovo ou a galinha, né? Primeiro você substitui toda a gestão, a liderança, e depois você muda a cultura, e depois muda as pessoas, ou desenvolve as pessoas naquela direção. É muito complexo. Por isso que acho que essa é uma demanda recorrente, porque mistura tudo o que você falou antes nessa daí. Né? Nessa daí. Você já deve ter passado por processo de M&A também, mas quando a gente passa efetivamente por processo de M&A, na pele, a gente sente isso. Não quer dizer nada que você não acredita na outra organização que comprou, que ela não é boa. Né? Só que ela tem uma outra pegada, um jeito, não combina com você, não combina com seus valores, não é o jeito que você acredita que as coisas devam acontecer. E você vai se desabilitando a trabalhar naquele ambiente. Eu não lembro se tem uma estatística que fala que 60% dos projetos M&A que fracassam por causa de pessoas e cultura. E cultura. Por conta da cultura. Eu tinha ouvido falar. Acho que isso aí. É por conta da cultura. Mas é nesse sentido. Não é de não acreditar que a outra funcione. É porque não é aquilo que eu escolhi, não é aquilo que eu acredito como ser humano mesmo. Né? Não acredito que é assim que as coisas devam acontecer. Tem um caso antigo a esse respeito que acho que é muito simbólico. A época em que o Credit Card fez o split da marca Credit Card, então parte da carteira foi para o Citi, a outra parte foi para o Itaú. Aconteceu um fator muito engraçado. O Citi tinha essa característica de mais acolhimento, de olhar para as pessoas. Tá? Então, todo o discurso do Citi à época foi nesse sentido. Nada vai mudar, a gente vai continuar gerindo vocês e tal. Então, todas as mudanças que foram propostas, muito embora fossem mudanças de similaridade, por exemplo, você vai deixar de ter tal convênio, mas vai ter um convênio igualmente bom, só com não sei o quê, elas eram imediatamente vistas pelos colaboradores como mentira. Falaram que não ia mudar nada, já mudou. Né? E aí, quando veio o time do Itaú, que veio apresentar, olha, então, essa parte do grupo vai ficar com o Itaú. No Itaú, funciona assim, ó, A, B, C, D, não sei o quê. Então, que tudo que ia mudar, ou parte do que ia mudar, estava dito ali. Né? Eu posso não gostar da mudança, mas eu sei que ela vai acontecer. Né? Então, eu fui acompanhando esse projeto, a gente ficou 1 ano trabalhando nesse projeto, e ao final desse 1 ano, o que a gente via era isso, muito mais gente descontente no Citi do que no Itaú. Né? Então, eu mudei de cultura e eu mudei sabendo que aquela mudança eu estou disposta a fazer. Né? Eu fiquei numa cultura achando que não ia mudar, porque o que eu valorizava estava na outra. Né? Então, essa conexão com o novo grupo não tem a ver com ser bom. O Citi e Itaú, 2 grandes bancos, e estava tudo certo. As 2 propostas eram igualmente boas. Né? Mas é a coerência, né? É a coerência. Coerência no discurso. Exatamente. Você
Você, Bel, quando sua primeira passagem na Mercer, né, você levou o Hogan, né, falando um pouquinho do Hogan, levou lá e fez uma turma de certificação para 13 pessoas. E desde então, depois você fez outros movimentos e voltou para a Mercer, né? Tanto que a gente te homenageou, né, eu no evento super do Hogan, agradeço pelos mais de 10 anos, né, da parceria. Mas me conta assim, qual é o uso que você tem feito, né? E você vê como vantagens? Primeiro, eu acho que vale aqui uma referência, né? Assim, desde 2004, quando eu fui trabalhar na Felipelli, eu trabalho com instrumentos de avaliação. E, para mim, o Hogan, de longe, é o instrumento da melhor qualidade. Né? Quantidade de informações, de cruzamentos de dados que a gente consegue saber o disclaimer que ele faz sobre o indivíduo, suas possibilidades, é infinito. Então, eu gosto muito dessa história. E o outro lado, que assim, acho que também vale a pena dizer, é as possibilidades de relatórios que ele me permite, a composição dos dados, que me ajuda muito na composição de um projeto. Se é um projeto que eu tenho mais dinheiro para investir, etc. e tal, qual é o relatório que eu vou precisar ou não, ou vou utilizar e por aí vai. Então, acho que tem este lado do Hogan que para mim tem sido uma grande vantagem ao longo desses anos de utilização. Contando isso, quando eu vou montar um projeto, e é onde eu tenho mais utilizado em processos de assessment, por exemplo, eu sempre parto desse pressuposto. Então, qual é a informação que me é imprescindível saber sobre aquele sujeito para aquela posição? E que ponto hierárquico esse sujeito está na organização, para eu ter uma ideia de qual é o grau de investimento que a empresa está disposta a fazer sobre ele. Né? Então, é a história da pergunta. O que a empresa quer saber sobre essa pessoa e qual o investimento que ela está disposta a fazer? Eu tendo esses dois dados, eu começo a compor essa história. Quanto mais se levo, mais eu estou preocupada em trazer relatórios com mais profundidade, com mais informações e tudo o mais que eu preciso. Né? E quanto menos... digamos que assim, de menor senioridade este sujeito, me basta o gráfico, porque eu sei ler, eu dali vou extrair as informações que eu preciso e a organização consegue fazer um investimento menor naquele sujeito. Então, em larga escala, eu tenho usado o Hogan em processos de assessment. Mesmo em processos de assessment, que eu vá fazer assessment de massa. E aí, o que eu estou querendo buscar? Estou querendo buscar perfil de liderança? Vou lá no HDI e uso só esse, porque é esse que me interessa no HDI. Ele vai me dar o que eu quero, vai me trazer a informação dessa característica de liderança que me é essencial para fazer um aconselhamento para essa organização. Eu lembro que você, no MBA da SPM, que você usava o HDS, né, os descarriladores, né? Os descarriladores. Que você fez uma utilização lá e a partir daí que você foi aprofundando e interessando mais. E a gente usava descarriladores como uma maneira até de olhar um pouquinho para a inteligência emocional, que à época a gente tinha poucas ferramentas que olhassem para isso de maneira mais estruturada, né? E nessa época, na SPM, a gente tinha criado um MBA que a gente chamava de primeira gestão, que era um MBA que olhava para quem estava iniciando na carreira. Né? E aí a gente olhava muito para isso. Eu dizia, tem um lado que se você não olha, ele mexe muito no seu comportamento. E o comportamento que você vai trazer, que é um comportamento que está aprendendo, porque a gente se forma, não sabe atuar dentro do mundo corporativo. Né? Então, comportamento organizacional, a disciplina chamava comportamento organizacional, comportamento organizacional, ou postura comportamental nas organizações. A gente ia mudando o nome, mas era isso. A ideia era essa, como é que eu te habilito a cuidar do seu comportamento dentro da organização? E a gente usava os descarriladores para ajudar a
a gerenciar esse lado mais sombrio, né? Nos seus piores dias, o que você pode mostrar? O que você vai mostrar? Sem perceber, né? Porque quando tá tudo bem, você tá tranquilo e ali você vai, né? E aí a gente começou a olhar para isso. Foi então que veio essa intenção. E aí, na sequência, eu fui para a Mercer, e quando eu cheguei na Mercer e comecei a falar disso, a gente trouxe essa ideia. Gente, a gente precisa se habilitar aqui entre nós, né? Para usar essa ferramenta como ferramenta de fundo mesmo, né? E aí, processo de coaching, e sobretudo em assessment, e aí a gente começou a trabalhar. E a Mercer é uma parceira global. Do Hogan. Global. Né? Eu acho que talvez, não sei se quem começou antes, se foi eu você aqui no Brasil ou globalmente. Eu não sei. A despeito da Mercer ter, e a gente tem um negócio, que é um negócio de psicometria, ele não é da natureza do Hogan, mas é um conjunto, dá um conjunto de ferramentas belíssimo. Eu costumo dizer que ele é mais multifacetado. Né? Então, eu vou olhar para digital readiness, eu vou olhar para high potential, então eu vou olhar para raciocínio lógico e raciocínio verbal. Então, eu vou olhar para dimensões. E aí eu preciso de um conjunto maior de informações, de ferramentas, para dar um diagnóstico, né? Mas, a despeito da gente ter a Mercer Matthew, a gente continua utilizando o Hogan para os processos, sobretudo... De desenvolvimento de liderança. De desenvolvimento e, sobretudo, de C-Level, né? Que é o concurso. Né? Verdade. Na minha visão, não assim, assim, já para a gente chegando no final, né? Acho que todo mundo, quando vai escutando alguém com a sua experiência e trabalhando como estratégia de talentos, né? E pegando o que você falou no início, que você tem algumas características de personalidade, que você falou núcleo duro, né? Que vem ao longo da vida, mas ao mesmo tempo você falou que você foi ajustando algumas dessas, né? Então, que conselho, que sugestões, né, você daria para os nossos espectadores ou ouvintes, né, para estarem cientes e adaptarem, ajustarem a sua personalidade para ser um talento, né, e para se desenvolver, né, mais nas suas carreiras? Eu vou me permitir citar um aprendizado que eu tive com o Joel Souza Dutra. Um dia, ouvindo o Joel Souza Dutra numa palestra, ele trouxe uma ideia que eu achei fantástica, que ele estava dizendo assim: a gente muitas vezes se preocupa muito com os pontos frágeis e dá menos atenção para o que a gente tem de pontos fortes, né? E aí, em cima desta fala, ele fez uma construção que me foi muito valiosa. Ele dizia assim: quando você olha para as suas características que são mais fortes, né? Aquilo já vai sair naturalmente, né? E a sua potência, quando você usa seus pontos fortes, ela é muito grande, né? Então, valorize, apresente, traga à tona, demonstre, exercite, né? Sempre com rigor. Porque quanto mais você utiliza, quanto mais você traz à tona, mais aquilo vai saindo naturalmente, digamos que lapidado, né? Isto é um talento que você tem e que você pode se utilizar. Agora, o outro lado da história: não abandone o que você não faz bem, né? Gerencie. Gerencie, porque gerenciando, você também tem uma evolução ali. Né? Uma evolução até no sentido de reconhecer em você coisas que você precisa de verdade botar atenção. Então, não sei se é conselho, se é sugestão, mas algo neste sentido, né? Quanto mais você investe em mapear em você mesmo, que são essas coisas que são mais nativas, mais fortes, que aparecem sem que você faça esforço. Mais genuínas. E que você pode ir lapidando, elas certamente te potencializarão.
E aí vai te ajudar a buscar oportunidades de atuação, de trabalho, que te permitam utilizá-las. Né? Quando essa condição ótima não estiver presente, se gerencie. Né? Exatamente. Mas tudo passa por autoconhecimento. Foca em você. Exatamente. Né? Autoconhecimento Foca em você. É a base de todo o desenvolvimento, de todo autodesenvolvimento, como você falou. Você não desenvolve ninguém. Isso, é é seu, né? Como diz a minha empregada, quando tem uma empregada que está comigo há 28 anos. E ela é uma graça de pessoa, então, umas sacadas ótimas. Então, ela fala assim, quando você quer falar uma coisa que não é hora de falar, ela fala, faz o exercício da água. Eu digo, que exercício da água? Ela enche a boca d'água, mas não engole. Ela tá certa. Então, nos momentos mais obscuros, né, onde você percebe que você precisa se desenvolver, enche a boca d'água. Enche a boca d'água, para e pensa uns minutinhos, né, até que você se reequilibre e possa trazer à tona aquilo que é o seu melhor, que vai te potencializar e vai te abrir outras portas. Né? Legal. É um pouco bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia aqui esse delícia. papo. Nem sei quanto tempo eu passou, também não né? Sei. Eu também não sei. Se ficar muito tempo, as pessoas podem assistir em episódios, eles né? Cortam, assistem assistem por partes, faz qualquer negócio, né? Aí, né? Mas não deixa de ver, né? Acho que foi um papo muito bom mesmo. Te agradeço muito, Roberto. Muito obrigada por esse momento. Viu? Eu que agradeço bastante e com certeza os espectadores e ouvintes também vão agradecer. Eu brinco todos os fins de episódios que eu aprendi com o pessoal que faz podcast. Se gostou, dê um like, né? Curta, compartilhe com os amigos. Né? Se não gostou, não compartilha com ninguém, mas não fale para ninguém também. Né? Falar mal, você não ganha nada falando mal. Não ganha nada falando mal, né? E assistam os outros 2 episódios que já estão no ar. E em breve, depois desse, você já assistiu? Sim! E depois desse vamos ter outras personalidades aqui tão boas quanto a Bel, além de uma profissional incrível, é uma grande amiga, que eu reconheço os 2 traços que ela falou do núcleo duro. É uma pessoa reflexiva, profunda e uma capacidade de relacional, uma simpatia como poucas pessoas têm. Muito obrigada, Muito obrigado, Roberto. E obrigado a todas e a todos. Obrigada pela atenção.